Vamos falar sobre o Ether Channel. Quando você necessita ligar, cascatear um switch ao outro, você usa um cabo, o TP, para cascateamento, né, ligando um switch ao outro. Muitas das vezes você pode observar que a largura de banda disponível naquele cascateamento pode se tornar insuficiente, dependendo do tráfego entre esses dois switches. Então você gostaria de colocar 2, 3, 4 portas juntas, formando como se fosse um único link. Imaginando que você tenha uma porta gigabit para o cascateamento, se você tivesse duas, conforme o nosso exemplo aqui, você vai ter agora, na verdade, 2 gigas de cascateamento e não mais um, né? Porém, existe um pequeno entrave, digamos assim, que precisa ser contornado, que é o protocolo SPAN-3, né? Quando nós temos 2 switches como esse aqui, e nós fazemos essas 2 ligações, dois cabos para fazer o cascateamento, entra em operação o protocolo SPAN-3, né? SPAN-3 protocolo. Qual é a finalidade dele? Evitar loops nesta rede. Você observa que, tendo essa ligação, uma dessas portas vai ficar âmbar, né? Vai ficar laranja. Isso mostrando que, na verdade, este link ele não está ativo, ele está em wait, ele está aguardando. Por exemplo, se eu chegar aqui e por algum motivo esse link cair, aí sim esse outro vai entrar em operação pelo protocolo SPAN-3, né? Então, à medida que ele reconhece que o outro link caiu, é que ele entra em operação. Ora, mas isso não é tornar 2 canais funcionando simultaneamente, né? O que nós teríamos aí no caso seria simplesmente um canal fazendo de backup, digamos assim, ao outro. O que nós desejamos é que os dois estejam funcionais e transmitindo dados simultaneamente, como se fossem apenas um. Observe que agora ele já entrou em operação. Tá? Se a gente vier a colocar o cabo novamente, ou seja, o link foi restabelecido, né? O link anterior foi restabelecido, ele imediatamente cai, né? E vai se recompor para verificar qual desses 2 links vai permanecer ativo. O que nós desejamos é que eles permaneçam ativos o tempo todo funcionando como se fosse apenas um. Para isso, vamos olhar aqui o nosso diagrama. Nós temos aqui 2 switches e nós temos aqui 2 redes. A rede 192.168.1, né, deste lado, e aqui deste outro a rede 192.68.2. Aqui a máquina 1.1, aqui a máquina 1.2, aqui 2.1 e aqui 2.2. Muito bem. Vamos observar aqui a configuração para o switch 1, este aqui de cima. Então, criou a VLAN 10, name RH, e a VLAN 20, name TI. Ora, se são 2 redes no mesmo switch, nós devemos ter 2 VLANs para separá-las. Colocamos aqui o interface range, fecha Ethernet de 1 a 12, colocamos na VLAN 10 e colocamos switch port mode access. Na VLAN 13 a 24, nós temos a VLAN 20 e também no mode access. Bom, isso aqui já nos é familiar. O que foi preciso implementar agora? Foi preciso implementar o port channel, né? O canal Ethernet. Port channel, nós colocamos switch port trunk, a load VLAN 10 e 20, ou seja, por esse tronco vai trafegar as VLANs 10 e 20, switch mode trunk para o port channel. E nas interfaces gigabits 0/1 e 2, ou seja, essas 2 interfaces, nós colocamos switch trunk load VLAN 10 e 20, switch port mode trunk, channel group 1 mode on, ou seja, esses 2 canais vão funcionar como um port channel. Esse port channel 1 é esse grupo 1 aqui, vai funcionar como se fosse apenas um canal de 2 GB e não separadamente, porque separadamente daria este problema aqui do STP. E no switch 2, o que nós evidenciamos? VLAN 10, name RH, VLAN 20, name TI. Da mesma forma, levantamos as portas de 1 a 20 para a VLAN 10 e da 13 a 24 para a VLAN 20. Interface Port Channel 1 vai trafegar 10 e 20 no modo trunk, e a Gigabit Ethernet também 0, 1 e 2 deste lado vai permitir o Load VLAN 10 e 20 modo trunk e o Channel Group 1 mod on, que no caso já está ativo. Com isso, nós temos essas 2 interfaces funcionando como apenas uma, e não no caso de uma configuração simples, onde o STP vai barrar uma dessas portas, deixando apenas um canal funcional. Vamos observar aqui essa configuração, né?
Vou copiar. Vamos até aqui esse switch. Vou apagar a configuração hoje existente. E vou dar um reload. Vamos até esse outro switch também. Ele startup config. E o nosso reload. Essa máquina aqui está, já deu o Ctrl C. Vamos aqui para switch 1. Conf T. E aí vamos colar a nossa configuração com paste. Entrando tudo funcionando direitinho. Vamos deixar que ele inicie a configuração. Vamos verificar aqui no copiar também de switch 2. Vamos até este outro switch. E vamos copiar. E com isso, vamos observar aqui ao final as configurações devidas. Observe que ao levantar, ele vai se comportar como um único canal. E não como o STP, né, desabilitaria uma dessas portas. Ao final, nós teremos a funcionalidade. Vamos iniciar aqui, fazer um ping de uma máquina a outra. Ping 192.68.1.2, ou seja, esta máquina vai pingar a companheira dela de rede. E aí nós temos sucesso. Obviamente que eu não poderia pingar de uma rede a outra, porque aqui neste caso desse diagrama nós não temos um processo de roteamento. Obrigado.